Ela surgiu de uma pregação. Na verdade, não era uma pregação em si, mas ele estava na minha comunidade local, lá na origem, e aí o Hugo estava pregando. Vou ser honesto, eu nem lembro qual que era o tema da pregação em si. Sei que mais ou menos tipo, no começo, no meio já da pregação, o Hugo falou assim: nós somos um povo ao redor da presença de Deus. E aí, essa frase, um povo ao redor da presença de Deus, veio como uma flecha assim no meu coração. E aí, isso ficou na minha cabeça, eu parei de ouvir tudo. Fiquei o resto do culto assim, só pensando nisso. Um povo ao redor da presença de Deus, um povo ao redor da presença de Deus e tal. Enfim, o culto se passou. E aí, no dia seguinte, na segunda-feira, eu estava voltando do meu trabalho. E eu estava em cima da moto e era um finalzinho de tarde, assim. E eu sou casado, mas nesse dia em específico minha esposa não estava comigo. Eu nem me lembro qual era o motivo exato porque ela não estava. Mas eu estava voltando do meu trabalho e aí isso estava no meu coração e eu estava meditando nisso. E o Espírito Santo estava falando comigo a respeito disso, sobre ser um povo ao redor da presença de Deus. Qual era o privilégio de estar em comunidade diante do Senhor, a revelação que existe de Deus para um povo que se reúne diante dele. Porque uma coisa é a gente estar sozinhos na presença de Deus e existe sim uma revelação de Deus para esse lugar secreto para cada um de nós. E acho que por muito tempo se falou muito sobre o lugar secreto e é muito importante. Nós precisamos ter um lugar secreto diante do Senhor Jesus. Mas acho que essa revelação da importância, do privilégio, da alegria e da vontade de Deus em que o povo dele se reúna para adorá-lo, para conhecê-lo, foi meio que ficando de lado como se fosse uma coisa que não tivesse tanta importância. E aí os cultos parece que é só um negócio que é feito para inglês ver, assim, para as pessoas se sentirem à vontade, para ter uma boa experiência na igreja, mas não é isso. Deus tem um desejo específico e pessoal para que o povo dele se reúna para conhecer e contemplar ele. Então eu estava meditando nisso assim, e pensando e orando ao mesmo tempo e tendo ali um momento com o Senhor em cima da moto. E aí, enquanto eu orava, assim, meio que na hora que eu dei uma concluída nesse pensamento todo, assim, aí parece que veio de forma muito natural, assim, no meu coração esse refrão. Em torno da presença, a reunião dos santos. E aí eu fiquei cantando só esse trechinho específico. Em torno da presença, a reunião dos santos. E aí eu fiquei em loop, assim. Em torno da presença. E aí eu precisava passar na oficina eu lembro, é muito claro na minha cabeça, porque foi um negócio único, assim. Foi a primeira canção que eu escrevi desse jeito e foi a primeira canção que eu levei para a igreja. Então, ficou na minha memória, assim, muito marcante. Fui trocar a relação da minha moto. E aí, enquanto o mecânico estava lá trocando a relação da minha moto, eu fui para a calçada da oficina e aí eu fiquei pensando sobre como nós precisamos disso, sobre como nós precisamos estar ao redor da presença de Deus. E aí veio ao meu coração Apocalipse capítulo 3. E aí eu abri na calçada e comecei a ler Apocalipse capítulo 3, até que chegou a carta à igreja de Laodiceia. E aí eu fui lendo aquela carta e aí parece que tudo foi fazendo sentido, porque foi ferindo meu coração. Vocês pensam que vocês são ricos, mas na verdade vocês são pobres. Vocês acham que estão enxergando, mas na verdade vocês são cegos. Comprem de mim ouro refinado pelo fogo, e aí vocês vão saber o que é ser rico de verdade. Comprem de mim colírio para os olhos, comprem de mim vestes brancas. E aí foi tudo se completando na minha cabeça. Nós precisamos de Deus para fazermos as coisas de Deus, para sermos o povo de Deus, nós precisamos do caráter de Deus. É só Ele que vai prover para nós santidade, é só Deus que vai prover para nós humildade, é só Deus que vai prover para nós uma visão clara e genuína da vida cristã, a respeito da nossa vida normal. Nós precisamos do Senhor em todos os níveis. E aí eu voltei e comecei a pensar a respeito disso. Cara, como seria se essa igreja lesse essa canção
e caísse em arrependimento, o que ela diria para o Senhor? E aí eu fiz a estrofe, depois cheguei em casa, ali na calçada mesmo eu acabei de escrever o refrão, e aí cheguei em casa e fui escrevendo aos poucos a estrofe da canção, a ponte, e eu demorei mais alguns meses, demorei, sei lá, um mês e meio, assim, para acabar de compor a canção por inteiro. E aí eu guardei ela porque eu tinha vergonha, porque eu nunca tinha levado nenhuma canção para a igreja. Tinha escrito uma outra canção, assim, mas hiper esporádico, nada intencional. E aí eu tinha vergonha, nunca tinha mostrado canção para ninguém. E aí um dia tinha um casal de amigos na minha casa, comigo e com a minha esposa, o Diego e a Maria, um casal que a gente ama demais. E aí eu tava, um pouco antes deles chegarem, eu tava olhando pra canção, olhando pra letra, aí eles chegaram e a gente teve um momento de comunhão muito, muito bom, assim, onde a presença de Deus estava entre nós num momento, assim, de almoço. E aí, de repente, eu senti no meu coração de mostrar aquela canção. Eu falei, eu preciso mostrar isso. E aí eu fui lá, peguei o violão e falei, gente, eu nunca fiz isso, mas eu tô com vergonha, mas eu quero mostrar uma coisa que eu fiz pra vocês e eu quero que vocês me falem o que vocês acham. E aí eu toquei a música pra eles inteira. E aí eles ficaram em silêncio, assim, e eles falaram, eu acho que é muito bom, eu acho que isso tem a ver com a nossa comunidade, eu acho que isso tem a ver com o nosso povo. E aí, na outra vez que eu fui ministrar, eu senti o impulso do Senhor pra isso, e a gente ensaiei ali com o pessoal da igreja mesmo, e a gente tocou. E foi incrível, porque a gente nunca tinha tocado uma canção autoral na igreja, eu, pelo menos, nunca tinha tocado uma canção autoral na igreja. E eu cantei primeiro o refrão e depois fui cantar a canção. Na hora que eu cantei o refrão, a igreja ouviu a primeira vez, na hora que a gente foi tocar a canção, de repente a igreja começou a cantar de um jeito muito alto, como se ela já soubesse a música. E foi algo sobrenatural, de fato, e não por minha causa, não porque a composição é boa, não porque é fácil de aprender, não. Ficou claro, assim, que era o Senhor mostrando qual era o cântico que estava no coração da comunidade. Então, ainda que eu tenha escrito a letra, é uma canção que eu considero da comunidade, porque quem deu toda a força, o brilho, a beleza dessa canção, para mim não está nos arranjos musicais, está na voz da igreja cantando isso. Então, quando a igreja cantou pela primeira vez aquilo, com aquela força, ficou claro para todo mundo, isso é uma canção nossa, é uma canção do povo, da origem. E aí foi tudo se desenrolando, a gente se juntou e gravamos esse projeto. Mas essa canção nasceu disso, de um sopro do Espírito, que eu resolvi dar atenção, ser obediente, ouvir e meditar sobre aquilo. E daí então eu nunca mais desvalorizei aquilo que o Espírito Santo fala para mim, principalmente a respeito das canções. É importante. Quando Deus nos fala sobre algo, só para algo no nosso coração, nós precisamos valorizar, porque pode ser que seja algo só para nós, pode ser que seja só para nossa família, mas também pode ser que seja para uma comunidade, pode ser que seja para uma nação, pode ser que seja para um povo que o Senhor quer chamar e levantar nesse tempo. E eu acredito que essa canção não é um clamor só da origem, mas pode ser um clamor de todo o povo do Senhor Deus. Porque nós, como cristãos, nós precisamos voltar a valorizar as nossas reuniões, e não como instituição igreja, mas ver Cristo no nosso irmão e nos reunir e provar desse Cristo, dessa porção de Deus que está nele. Isso é se reunir em torno da presença de Deus. Isso é a reunião dos santos. Isso é clamar pela vinda do Senhor Jesus.